Hoje é a série Direção Divina. Não é para constranger não, por favor, a gente tem a liberdade aqui. Quem está desde a primeira mensagem aqui? Por favor. Glória a Deus. E quem não pegou a série, porque muitas vezes a gente sabe a série de cor salteado da Netflix, não é verdade? Mas não tem interesse algum da série da vida plena. Então, em nome de Jesus, na próxima vez, tentem pegar o filme pelo começo. Porque senão, sem querer, no meio do filme, você está torcendo para o filisteu, achando que ele é o mocinho. E aí alguém tem que te orientar. Não, esse aí não, rapaz. O mocinho é o Davi, não é o malvado. Então, isso só acontece quando a gente pega o filme desde o comecinho, para ter uma compreensão no geral. Glória ao Senhor. Hoje é a 5ª mensagem da série, tá? Direção Divina. Uma decisão para mudar sua vida. Sirva antes de tudo. É o título. Sirva antes de tudo. Vai falar de regaçar as mangas e trabalho. Servir a Cristo através da igreja é um desses trabalhos. Mas falou de obra de Cristo, da conversão, literalmente é o quê? É um trabalho. Tanto é que o chamado é: ide por todo mundo e pregue o evangelho. Então assim, não é para só ficar esperando que os anjos vão te servir. É como, acho que a Laura comentou aqui, se eu não estiver enganado, é isso? Que aqui é trabalho. Lá é usufruir de todo o galardão que acumulamos ao longo desses anos. Galardão é como se fosse, para quem de repente fala, o que é essa palavra mágica aí? É a poupança do céu, tá? Salvação é uma coisa, a poupança do céu é outra. E Jesus falou que um dia lá ele vai fechar a conta, passar régua e usufruiremos de todo esse galardão. E galardão é o pagamento pelo seu trabalho aqui. Lá no céu você não vai precisar ficar evangelizando o seu vizinho. Então o momento é agora. Sirva antes de tudo. Na primeira... Tudo bem, se você não se recorda, normal, eu estou aqui lendo, tá? Falou sobre começar. A segunda falou sobre parar. Em alguns momentos, mesmo na intenção de fazer o correto, mas a gente tem que corrigir a rota, parar. O terceiro falou de permanecer na presença. Independente de qualquer coisa que te aconteça, permaneça em Jesus Cristo. Permaneça na sua palavra. E a quarta, que foi semana passada, decida avançar. Decida prosseguir, avançar. E hoje, de novo, enfatizando, sirva antes de tudo, uma decisão para mudar a sua vida. O versículo raiz, o base de quando começou essa série, está lá em Salmos 32, 8. Eu o instruirei, deixa eu ver o tempo, eu o instruirei, eu o ensinarei no caminho em que deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, a gente está legal nessa tarefa de casa, entendemos que o Senhor vai dar instrução, vai dar ensino, vai mostrar como é que deve seguir, e ao longo do caminho, Ele vai nos aconselhar e também vai cuidar de nós, que desejamos realmente ter um encontro com Jesus e ser útil nele, tá? Temos ensinado aqui que este é o caráter do nosso Deus, um Deus que não vive longe lá no céu, mas um Deus, um papai do céu, que desde o princípio lá que a gente se conhece como gente, ou onde a história foi nos mostrada, é um Deus que, apesar das artes que nós aprontamos, que os nossos antepassados aprontaram, e Ele fica bravo, Ele corrige a gente, puxa a nossa orelha, põe a gente de castigo, mas é um Deus que também em algum momento nos tira do quarto de castigo e fala: aprendeu a lição? E se a gente não aprende a lição, volta a ficar de castigo. Quem aqui lembra da Super Nani? Não era Super Nani? Né? Põe lá.
enquanto não baixar a crista, enquanto não se redimir, fica cozinhando em banho-maria. Está lá. A gente costuma usar a expressão, brincando aqui, que carne dura volta para a panela de pressão. Você de tempo em tempo vai lá, abre e dá uma espetadinha. Tá não. Mais meia hora lá, até essa marvada amolecer. E algumas vezes essa marvada sou eu ou é alguém aqui. Não é verdade? Então Jesus, esse Deus não é um Deus lá do céu. Ele está sempre, tempo em tempo, tentando de novo, e de novo, e de novo, e de novo, uma aproximação. Para quê? Para termos um relacionamento com Ele. Um relacionamento permanente, eterno. Jesus viveu as nossas dores, Ele chorou, caminhou com seus discípulos, deu vista aos cegos, pregou para grandes multidões e experimentou o que é viver entre nós. Aliás, Jesus, o próprio Deus, Ele se fez um de nós. Amém? Então, Ele pode com toda a autoridade cuidar, instruir, aconselhar, interceder, porque Ele, o Verbo vivo, se fez carne e habitou entre nós. A palavra de hoje é servir. O maior exemplo que o Senhor deu para nós foi de nos servir com a própria vida. Não é servir em vida, mas Ele se esvaziou-se de si mesmo, morreu para que nós tenhamos vida. Amém? Ele fez uma troca que, à minha vista, é muito injusta. Trocou a saúde dele pela sua enfermidade e pela minha enfermidade. Trocou a santidade dele pela minha podridão e pela sua podridão. Ele trocou a vida dele pela minha morte e a sua morte. Glória a Deus. E o versículo que a gente vai aprender, tirar as lições de hoje, espremê-las, para tirar os ensinamentos da palavra de Deus hoje, está lá em Atos 11, do 19 ao 30, vai passar no telão. Se quiser ouvir, que tem gente que ouve melhor, tem gente que ouve e gosta de acompanhar a leitura, tem gente que gosta de acompanhar a leitura, mas vamos lá, o importante é sair daqui nutrido. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor Jesus. Notícias deste fato chegaram aos ouvidos da igreja lá em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, mas de todo o coração. Ele era um homem bom, porém cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé, um servo do Senhor Jesus, foi a Tarso procurar Saulo e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito Santo predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos
Cada um, segundo as suas possibilidades, decidiram então providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Amém? Sirva antes de tudo. A natureza de Jesus é o serviço, por isso ele mesmo disse: a natureza de Jesus é o serviço, é pôr a mão na massa. A natureza de Jesus não é faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Ele fala e ele faz. É por isso que Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Olha que maravilhoso, né? Aliás, quem é nascido do Espírito Santo, a sua natureza cristã é servir, 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 servir. Amém? Amém. Sobre serviço. Sirva antes de tudo. Um dos propósitos da nossa igreja é o serviço. É servir. Regaçar as mangas e vamos trabalhar. Igual um reloginho aqui. Todo mundo aqui, se tiver um coração ardente para querer servir, eu quero fazer alguma coisa, pastor. Me dê alguma coisa para fazer. Como que eu posso servir a Cristo através da igreja? Não, já não tem mais nada. Gente, tem 1 milhão de coisas se você sair caçando aí. Entendeu? Desde catar um paninho e sair tirando pó. Então, serviço não falta. Efésios 2:10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Fazermos boas obras significa serviço, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Boas obras têm o propósito de ser praticada. E é isso, gente. Sabe para quem que é essa mensagem? É para aqueles que já disseram que aceitaram Jesus, que já reconheceram Jesus como seu Senhor, Salvador. Agora, tudo bem. Se Jesus não é Senhor para você, não dê a mínima para a palavra dele. Tá certo. Afinal de contas, mamãe e papai, desde o início, desde quando nós éramos pequenos, um dos conselhos do meu pai e da minha mãe é o quê? Não converse com estranho, viu? Então, de repente, se Jesus ainda é um estranho para você, está tudo bem. Se você não quiser ouvi-lo. Mas se papai do céu não é um estranho mais para vocês, ou para quem acha que é, então, essa palavra é para mim e é para você. Mateus 16 é o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Sabe o que é isso aqui, gente? É um anúncio de precisa-se de trabalhadores. É um anúncio do jornal de Jesus. E os requisitos para trabalhar na minha obra você tem que ter essa qualificação no seu currículo. Me acompanhe, tem que andar do meu lado, tem que se negar a si mesmo, ou seja, você não tem mais vontade própria, tá? Para quem realmente quer servir Jesus. Você não tem mais vontade própria. Tome a sua cruz, fala de peso. Não é trabalho para moleques, para crianças infantis. Não estou falando da ingenuidade de uma criança. Eu estou falando de uma estupideza teimosa de um adulto querendo permanecer criança. Amém? Fala de peso, e fala de cuidar do próprio umbigo. Pois quem quiser salvar sua vida, vai ser bom para mim? Não. Então não vou. Evangelho, gente, vai ser sempre bom para o outro, a partir da tua vida, do que Deus vai fazer na tua vida. Sua vida é para servir outro. Deus vai usar sua boca para abençoar outro. Tem coisas que eu tenho certeza que vocês têm falado, pedido para você,
E de repente já faz um bom tempo. E a coisa não acontece. E de repente você já tem experiência própria de que eu abriu a boca um dia em oração a favor do outro. E o negócio em menos de um mês aconteceu. Amém? Isso é a maior prova de que servimos para a glória do Senhor Jesus. Então o requisito do currículo de Deus é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida aqui por minha causa, vai encontrar. Sabe o que me fez lembrar disso? Aquele texto lá de Eclesiastes, que quase que a Laura bate na trave. Ela falou, acho que é Eclesiastes 12:1. Agora, não foi? Eclesiastes 11:1. Um capítulo antes. Fala de perder a sua... Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. O que Deus está falando aqui é: mas se você fizer um investimento, porque a olho nu, com a visão do mundo, é perder sua vida para Jesus. Mas Jesus está dizendo, se você investir em mim aqui agora, lá na frente você vai encontrar. E Eclesiastes 11:1 diz que lança teu pão sobre as águas, para que depois de muitos dias você o encontre. Pão é vida. Abra mão da tua vida e lance sobre as águas da vida, que é Jesus. E depois de muito dia, esse pão voltará multiplicado na tua vida. Amém? É isso aí. Não existe uma vida cristã sem isso. Se ainda estamos aqui nesta terra, é para servir, trabalhar. Ó, acho que ela falou isso também aí. Meu Deus, hoje você está, hein, Laura? Brincadeira, hein? Entendeu? Que aqui não é o momento de regalias. O que Jesus falou, aquele momento que não haverá mais dor, choro, nem pranto, aquele lugar onde Isaías, acho que foi Isaías, que falou que lá o leão vai comer mato, que a criancinha recém-nascida vai até brincar com uma sucuri. Não é aqui. É a Nova Jerusalém. É a Nova Jerusalém. Aqui a cobra continua sendo perigosa, o leão também. Aqui tem dor, tem choro, tem pranto, tem suor, tem espinho, tem erva daninha. Mas vai chegar um dia que, gente, nunca mais, é muito tempo. É muito tempo. Pelos benefícios comparado com essa vida. Não sou eu quem falo é a palavra. Fala, olha, eu sei que está difícil, está doendo, mas um pouquinho mais de suor e tudo isso vai encerrar, gente. Tudo isso vai encerrar. Então, não existe serviço fora da vida cristã. Na vida cristã tem serviço. Se ainda estamos aqui nessa terra, é para suar a camisa. Jesus chamou seus discípulos para uma vida cristã, para o serviço. Cada um dos discípulos estava servindo de que modo? Mateus estava coletando impostos, depois começou a coletar almas. Pedro, Tiago, André, João estava pescando, depois começaram a pescar almas. Lucas, posteriormente, servia a comunidade como médico. Depois, começou a servir como escritor do Evangelho. Eles disseram sim ao chamado de Jesus. Eu e você devemos, quem já fez isso, precisamos então sempre lembrar. Quem? A Deus? Não, lembrar a nós mesmos que um dia eu não só entrei numa piscina para sair um pecador molhado, mas um pecador arrependido. Lembre-se do seu dia do seu batismo. O que aconteceu? Cadê o gás? Não só estou falando, isso vale para todos, porque todos aqui, ou eu acredito que a grande maioria, passou pelo batismo. Qual o propósito do batismo? Do nosso mar vermelho que a gente passou por ele? Então, em nome do Senhor, vamos voltar o gás todo para a glória do Senhor Jesus, para o serviço. A grande questão é onde você quer servir. Não tem escapatória. Todos, simplesmente todos, foi chamado para servir. Mas precisa demonstrar isso, gente. Precisa demonstrar. Seu coração precisa queimar. Por favor, viu, gente? Eu estou falando e, sinceramente, tem cada palavra que eu tenho uma dificuldade. Eu confesso que eu tenho dificuldade, porque é algo que nos confronta.
Quem pensa que eu venho aqui só para falar, nossa, pastor, me faz uma seleção daquilo que eu gosto de falar, está enganado. Me quebra na junta. Eu falo, Senhor, por que eu vou falar de provisão e eu passando necessidade? Jesus cura, Jesus supre. Hã? Não interessa. Quem tem ordem, quem tem juízo, obedece. Não é verdade? Então é assim que funciona. E tem palavras que a gente fala aqui, mas confronta primeiro conosco, para depois repartir com a igreja. Deus deu para você dons e habilidades, e você tem uma história, uma experiência de vida. Você foi chamado para servir. A fé cristã é uma fé de entrega e de serviço, então não tem outra alternativa, pois a igreja nasceu e já está servindo. A partir do momento que a igreja nasceu, o propósito é servir. Servir, 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 servir. Não tinha aquela brincadeirinha lá, aquela propaganda? Compre batom, compre batom, compre batom. Talvez uns não vão lembrar dessa propaganda não, viu? Mas a palavra de hoje é isso mesmo. Servir, 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 servir. Que a gente saia daqui grudado, servir, servir, servir. Não somos chamados para celebrar nós mesmos, mas para negar a nós mesmos. Quem esteve aqui na célula passada? Célula passada? Amém, é isso aí, glória a Deus. Para quem foi, aprendeu que uma das palavras que foi citada lá, Paulo falando o quê? Olha, esteja pronto, Timóteo, lindão, bonitão. Para quê? Para um churrasco na minha casa. Não, para sofrer comigo. Olha o convite, gente, que Deus faz para nós. Eu sei, todo mundo queria, né? Ah, mas quando vai chegar o momento da minha caneta de ouro? Minha chave de ouro? Minha casa, meu carro? Sofrimento, gente, é servir, 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 servir. Servir. Fomos chamados. O Senhor, se Ele te chamou, é porque Ele conta com você. Ele conta comigo para servir. Amém? Não somos chamados para celebrar nós mesmos, mas para negar a nós mesmos. Como é difícil. É mais fácil vencer o próximo ou uma outra pessoa do que vencer a mim mesmo. Olha isso. Como é que é? Deus decida viver para servir. Pois alguém já disse essa frase que roda por aí, mas não deixa de ser verdade, é uma frase, não está na Bíblia, viu? Deixa eu citar aqui. Senão vamos falar, o irmão falou o versículo, onde que está lá? Quem não vive para servir, não serve para viver. Você acha mesmo, seja bem sincero, que Deus te criou, te trouxe até aqui, só para você ocupar volume na terra? Fazer parte da pesquisa do IBGE? Só para o IBGE bater na tua casa para saber quantos banheiros você tem na sua casa, o que você faz da tua vida, só para encher a terra. Daí eu não sei o que fazer, eu não sei, deixa eu ver. Eu vou inventar um pouco mais de pessoas para ser figurante, sabe? Só figurante, só para fazer volume. Sabe aquela novela da Record, hein? Da Record. Ah, né? Que está passando aí a Rainha Esther. E de repente Deus te criou só para fazer volume. Lá no fundo, aquele caboquinho passando para lá e para cá, para lá e para cá. Não! Seu nome é conhecido no céu. Então o Senhor, Ele te colocou aqui para ser ator principal. Amém? Glória a Deus, para a glória do nome dEle. Marcos 10:43 diz assim: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. A ótica do mundo é diferente da ótica do céu, é tudo inverso. Aqui você quer brilho, lá você não é conhecido. Aqui você só pensa no seu umbigo, lá ele pensa em todos. Aqui você quer ser o primeiro, lá você é o último. A ótica é diferente. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Seja o terceiro, primeiro Jesus, depois o próximo e por último,
eu e você. Amém? É isso aí. E algumas coisinhas, gente, é tão sutis, parece assim, não tem nada a ver, é tão bobinha, a gente fala de grandezas de Deus sobre isso, servir, mas sabe onde essa aulinha de servir começa, gente? Sabe onde? Na nossa casa, com pequenas coisas. Antes do ensino fundamental, a criança passa no pré-escola, não é verdade? Treina coordenação motora, desenho que parece que não tem nada a ver, é só riscado, trabalha com giz de cera. Isso já é um preparo. A gente leva tão a sério as coisas do mundo e muitas vezes a gente subestima, ignora as coisas espirituais de Deus. Falamos aqui bonito, nossa, servir, 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 servir. Mas a gente chega em casa, muitas vezes, e não ensina às nossas crianças ou jovens, amém, jovens? Uns cavalos velhos que tiver, com todo o perdão da palavra, dentro do busão, viu uma mulher se aproximando, em nome do Senhor Jesus. Mas a mulher nem grávida ela estava. Homem, não saco de batata nem moleque. Toma postura, dá lugar, cede lugar. Eu vou para a igreja para aprender a falar de coisas grandes de Deus, mas na hora que eu preciso dar um lugar para uma mulher, senhora, a senhora precisa de ajuda? Toma iniciativa, para não falar toma vergonha na cara. Está falando de servir. Você é um banana? Então, em nome de Jesus, tem coisa que a gente subestima. Filho, dá um lugar. Seus filhos meninos, primeiro as meninas. Vocês estão entendendo a correlação ou não? Coisinha sutil, pequena, que a gente fala assim, não tem nada a ver, deixa. Aí vem para a igreja para quê? Aprender coisas grandes, mas é reprovado no simples. Naquelas educaçãozinha básica. Volta, dá boa noite, dormiu comigo, pede licença, muito obrigado. Vai ter festa aí no final do ano aí? Na hora que os jovens vêm todo mundo da piscina, se seu filho consegue fazer cocô sozinho, coloca ele lá no começo da fila. Vem filho. Peraí, eu estou falando de servir, mas eu deixo passar coisas assim no meu dia a dia, tudo bem, na prática. Aí fala, não, é isso mesmo. É boas obras, para nós as praticarmos. Oi pai, oi mãe, o que você está fazendo aqui? A fila começa lá, está errado, me perdoa, mas você acha que faz sentido a gente ir para uma igreja gigante, pensando só na questão de espaço físico? Se está muitos aqui com uma cabecinha desse tamanhozinho, um miolo, miolo de dinossauro, diz que a massa cinzenta de um dinossauro era isso aqui, ó, por isso que ficaram extintos. Faz sentido? Não faz. Se a gente for reprovado, o Senhor não troca de fase, volta para a panela de pressão. Então ensina a servir, seu filho servir. Eu estou falando de filho, gente, e aqui a grande maioria, na meia idade para frente, vai acabar o tempo para nós, a nova geração está aí. Quem que a gente está criando? Você acha que eles vão suportar falar de evangelho, de coisas santas, coisas sagradas, que a gente teme a Deus para vir aqui para falar? Se a gente ignora, na prática mesmo a gente deixa assim, ao Deus dará. Servir. E tem coisa que começa lá, quando é sementinha ainda. Em nome de Jesus. O que eles estão fazendo lá? Aprendendo a servir. Vai passar pela escolinha para depois passar por aqui. Amém? Glória a Deus. Isso é de Deus. E pelo amor de Deus, por favor, se tiver aqui, quando tiver as oportunidades, alguém foi lá e falou, nossa, o Domênico falou isso, mas ele que não conhece a filha dele lá na salinha, ou uma delas. Na salinha, na escola, na rua. Eu e a mãe, estou falando aqui, falando do meu caso, das minhas filhas. Todos aqui, para conhecido, até um favor que você me faça. Se pegar alguma coisa de errado, não vai matar não, viu? Pode dar um pedala Robin, viu?
E pode trazer assim, ó. Tá bom? Eu estou dando essa liberdade. Eu estou dando essa liberdade. Servir as pessoas não é algo natural, é antinatural. Cuidado, somos tentados a pensar sempre em nós mesmos. Ou não é? Quando tira uma foto, alguém bateu uma foto, pá, todo mundo junto. E você vai olhar a foto. Qual é a primeira pessoa que você tenta procurar na foto? Se eu não fiquei bem, cancela tudo, tira outra. Entendeu? Mas desde que eu esteja bem na foto. Não é verdade? Por isso, já citamos e voltamos a repetir, Mateus 16 diz, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muitos estão vivendo um estilo de vida, na palavra é igual a isso, mas na prática, é a Bíblia versão, minha vida, problema meu. Por favor, o próximo versículo. Vocês conheciam essa Bíblia? Bíblia versão, minha vida, problema meu. Olha que beleza. Na prática é do outro. Eu nego a mim mesmo e tudo mais. Mas na prática, aliás, na prática é assim. E na teoria é lá, do outro jeito. Então disse eu, se Jesus e mais alguém quiser acompanhar-me, neguem-se as suas vontades. Tome a minha cruz e siga-me, realizando os meus caprichos. Porque se eu falo, se eu alego para alguém que não conhece a Jesus, que o meu exemplo de vida é referente ao... Volta o versículo anterior aí, Mateus 16, 24. Então disse Jesus e seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Se eu falo isso, mas vivo outro... Você virou as costas, a pessoa está falando assim, é o famoso crente da bunda quente. Vai falar por lá, dá licença, sua vida é... Você não vive nada disso, eu não vejo nenhum esforço, nenhuma preocupação de você errar, e agora quer dar sermão de montanha, entendeu? Então a gente vai ser considerado como mentiroso. Então cuidado, para não viver a Bíblia, versão minha vida é problema meu. Amém? Quem trabalha só por dinheiro é mercenário, não importa a sua profissão, não tem que trabalhar. Aliás, você tem que trabalhar, assim você estará servindo ao Senhor. No seu trabalho, você é recompensado financeiramente. Entenda que você está lá, porque o Senhor te colocou lá. Então, sirva, seja abençoado, realizado, tenha prazer e alegria. Pois, servir a Jesus no seu trabalho, na sua casa, mas também sirva a Jesus, principalmente na casa do Senhor. E sirva ao Senhor lá fora, dando um testemunho de vida para a glória do nome dEle. Se não for para viver assim, por favor, nem abra sua boca. E pelo amor de Deus, nem vista a camisa da igreja, senão queima o filme. Tá bom? Glória ao Senhor. Estamos mortos para o mundo e vivemos agora para servir ao Senhor com nossos talentos, dons dados por Ele. Então, para alguém que de fato se diz que é cristão, essa palavra é para cristão, gente. Quem não é, tudo bem. Glória a Deus por isso, que vai passar pelo processo ainda do evangelismo e depois a gente puxa o outro assunto do discipulado. Estamos mortos para o mundo. Mortos para o mundo, gente, fala de algo que não tem mais volta. Você já viu morto voltar? Não estou falando da pessoa de Jesus. Estou falando no natural. Morto não volta. E o Senhor fala que quem nasceu para Cristo é como morto. Foi morto para o mundo. Mas como é que morto vai e volta, vai e volta, vai e volta? Morto significa, cadê fulano? Sumiu. Sabe por quê? Agora ele está com umas ideias de Jesus. Agora ele está com umas ideias de igreja. Ou seja, sumiu. Porque você vai passar a ser desinteressante na rodinha dos amigos, porque você não compartilha mais do mesmo assunto em relação a pornografias. Não estou falando de ser bom e educado. Boa tarde, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu estou falando de participar dos mesmos assuntos do mundo. Então você deveria estar morto, e isso a gente se cobra todo dia. Estar morto para o mundo e nasceu para Cristo. Sendo assim,
Um servo cristão crucificado e morto para o mundo, primeiro, é o pré-tópico aqui, A e B. Não pode voltar atrás, é isso que a gente está dizendo. Quem abriu a boca e falou que realmente morreu para o mundo, gente, igual o Tiago fala, amigo de Deus, inimigo do mundo. Inimigo do mundo, amigo de Deus. É assim que funciona. Ah, eu morri para o mundo, mas direto eu volto, o mesmo eu natural lá. Toma cuidado, não fica brincando com isso. As coisas de Deus são sérias, elas são santas. Existe um tempo determinado para todas as coisas, inclusive para te tirar da terra. Ah, isso não é Bíblia. Vai ler a parábola da figueira que não dava fruto, que o seu dono vinha 3 anos direto tentar procurar frutos e não encontrava nela. O que ele quis fazer com a figueira? Vou deixar você curioso. Não pode voltar atrás. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto, preparado para o reino de Deus, porque está levando com irresponsabilidade. Jesus falou que pôr a mão na ferramenta, no trabalho para Deus, é a coisa séria. Você tira a sua habilitação, como é que você espera que o camarada te dá um ok lá, uma aprovação? Aprovado, sua habilitação está aqui. Sendo que você vai para o teste e fica fazendo o quê? Oi tia! Vai levar bomba, reprovado. Jesus está dizendo a mesma coisa. Quem quer, de fato, dizer que, estou trabalhando para ele, Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado. O arado é uma ferramenta que o boi ia puxando e você ia guiando aqui, direcionando, para fazer buraco na terra para plantar semente. E Deus nos chamou para plantar semente do Evangelho. Amém? A, B. Um servo cristão crucificado e morto para o mundo não toma a glória para si. Tomar a glória para si. Se alguma coisa deu ruim, você fala: é isso mesmo, a culpa é minha. Se alguma coisa deu certo, você sai da frente e diz: Senhor, recebe toda a glória, porque é tua. É assim que funciona. Amém? Diz assim lá em Gálatas 6,14: quanto a mim, Paulo dizendo: eu jamais me glorio em qualquer coisa, a não ser na cruz de Cristo. O que Paulo disse é: se eu sou príncipe, se eu sou um vencedor, se eu vou morar no céu, não é por causa dos meus feitos, é por causa do sacrifício dele. Glória a Deus. Amém? Não precisamos justificar para ninguém, porque o próprio Senhor nos justifica diante do Pai. Glória a Deus. Aí vem uma pergunta: e como servimos na igreja? E como servimos na igreja então? Vamos lá. Vamos pegar o exemplo da igreja primitiva, dos primeiros cristãos lá em Atos 11. Vamos ler. Quem serve a Cristo através da igreja. Servir a Cristo através da igreja? Sim. Através da igreja você serve a Cristo também. É um dos frutos, do jeito que você também serve. Enxerga os problemas como oportunidade de crescimento. Enxerga os problemas como oportunidade de crescimento. A gente precisa exercitar, treinar, começar a enxergar o problema como uma oportunidade de crescimento. Vamos lá. Atos 11 diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. O que tem a ver uma coisa com a outra? Olha isso. Os que tinham sido dispersos desencadeada por causa da morte de Estevão. Quando Estevão morreu, ficou todo mundo temeroso. E aí fez o quê? O medo fez meio que assim, pronto. Os cristãos foram dispersos. E nisso que, por causa do medo, a palavra de Deus foi sido evangelizada para outros povos. A partir de hoje, comece a enxergar os problemas como oportunidade de crescimento. Quer um exemplo de quem enxergou a oportunidade da sua vida? Davi. A gente viu que o que para um exército inteiro era um problema, durante 40 dias, sendo afrontado pelo gigante, porque Davi nunca chamou
o filisteu Golias de gigante, ele chamava ele de incircunciso. Seu safado, vou te passar na vaia, você vai tombar hoje, entendeu? É assim que você vai ver a fala dele lá. Ele nunca tratou o cara como um gigante. Um exército inteiro com medo, 40 dias. Davi, quando você começa a ler a história, você nunca viu ele chegar lá e ficar com medo pela expressão da fala dele. Ele para e, pelo contrário, ele fala: o que estão dando para matar esse caboclo aí? Vai ver lá a história. Vai casar com a rainha, vai casar com a princesa, vai ficar rico, vai sentar no trono lá junto com o rei lá, vai ter do bom e do melhor. Rapaz, esse negócio é bom, hein? Tá aí, eu vou enfrentar esse cara. É assim. O que parecia um problema para um exército inteiro, para Davi foi a oportunidade da sua vida, a sua promoção. A gente precisa começar a enxergar assim, com a ajuda de Jesus, amém? Glória ao Senhor. Então vamos lá. Terão problemas, toma posse aí, fecha e sela. Terão problemas na sua vida que só serão lembrados em sua vida por causa da sua vitória sobre eles. Amém? Glória ao Senhor. Tudo é para o nosso crescimento. Os primeiros cristãos estavam passando por uma grande perseguição, mas a igreja não para no problema. A igreja estava em Jerusalém e eles foram perseguidos e a igreja foi dispersa. A perseguição trouxe uma oportunidade para crescer a palavra de Deus em outras partes do mundo. E por mais que nos pareça irônico, o próprio vento da perseguição dos discípulos é que espalhou a semente do evangelho para os 4 cantos da terra. Olha que maravilhoso. O que a princípio era medo, entendeu? Você lembra daquela plantinha dente de leão? Quem lembra? Quem aqui já foi tentado quando cata um? O que a gente faz? Ninguém resiste, não é verdade? Né? Catar essa plantinha, e aí? E o Senhor trouxe uma palavra aí assim, se o vento soprar na minha direção, as sementes, se o vento não soprar na minha direção, as sementes não espalham. É assim que Deus faz. Amém? Algumas vezes na nossa vida. Está espalhando semente através da tua vida. Quem serve a Cristo através da igreja está convencido da aprovação do Senhor. Tem mais 5, né? Isso. Atos 11 diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Convicção, fala de convicção. Se realmente você está em Cristo, está ligado na videira, você tem a confirmação de que as mãos do Senhor estão sobre sua vida. Glória a Deus. Terceiro, quem serve a Cristo através da igreja, promove um ambiente de graça entre pessoas, entre as pessoas. Promove um ambiente de graça. E graça traz a presença de Deus para quando a gente se reúne. Ou seja, você não é uma pedra no sapato do teu irmão. Você não é uma pedra no sapato da igreja. Você não é uma pedra no sapato dos seus líderes, do seu pastor. Pelo contrário, você promove um ambiente de graça entre pessoas. Atos 11 diz: este ali chegando, falando de Barnabé, um servo do Senhor Jesus. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo coração. Ele se alegrou com o resultado que a palavra de Deus tinha alcançado aquele povo. E ele enfatizou isso dizendo, olha, animou, fortaleceu a fé deles dizendo, permaneçam, é isso mesmo, está de parabéns, glória a Deus. Aqui a gente puxa a orelha, gente, isso começa conosco, tá bom? Mas também quando acerta, é isso mesmo, não é para nossa vaidade não. Ô fulano, está de parabéns, glória a Deus, maravilha, show de bola, é isso mesmo. Promove um ambiente de graça entre pessoas. A igreja não é o prédio, não é a construção. Nós somos os agentes de inspiração para as pessoas. Nunca esqueça disso, que você é um espelho de Cristo refletindo através de você. Mas a questão é, o que a partir de você está refletindo para o mundo? Então, em nome do Senhor, que a luz de Deus brilhe através da minha vida, através da sua. Glória a Deus.
Quem serve a Cristo através da igreja? Quarto, está quase acabando, segura aí. Serve com uma espiritualidade contagiante. Atos 11, 24 diz, ele era um homem bom. Ele era um homem bom. Mas não é porque ele era bom. Isso aqui é normal, é natural. O segredo vem agora, gente. Porém, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Ah, mas minha filha é boa. Gente, eu estou numa pegação de pé e eu estou falando. Filho, fazer o quê, gente? Filha, você é uma filha excelente. Mas eu não quero que você só seja excelente aqui. Bom para o professor, bom na escola, bom para o papai, para a mamãe. A minha preocupação é que você pode mais em Cristo. Eu preciso vê-la dando frutos através de tudo na sua vida, senão eu vou passar o facão no C. Facão é a expressão, né? Deixa eu falar, porque senão hoje em dia, né, fala, nossa, o cara falou que vai picotar a filha dele, né? Dando frutos, amém? Serve com uma espiritualidade contagiante, mas para você contagiar outras pessoas de forma cheia do Senhor, mas eu sou uma pessoa boa. Isso é um dever de qualquer pessoa que honre a teu pai e a tua mãe. Agora, se você honrar o Senhor Jesus, é no mínimo isso aí, cheio do Espírito Santo. Se Paulo deu a referência de um terceiro céu para visitar aquele lugar, por que a gente fica muitas vezes acomodado só com o primeiro céu? O segundo, mas tá bom, mas já estou no céu mesmo. Ele deu o limite para nós, pelo menos foi manifesto através da palavra, o terceiro céu. Então vamos buscar, Senhor, eu também quero ir olhar esse terceiro céu. Eu também quero, amém? Isso é para mim, é para você, através de Cristo Jesus, a partir do momento que você é cheio do Espírito Santo. Observe, aqui diz que, além de ser um homem bom, ele era cheio. Então lembre da palavra cheio do Espírito Santo. Glória ao Senhor Jesus. Quem serve, quem serve a Cristo através da igreja, quinto e último, entrega ofertas voluntárias para o ministério. Entrega ofertas voluntárias. Não está falando aqui de uma obrigatoriedade, forçado, amarrado. Você consegue ofertar através do seu serviço. Queira fazer parte dos propósitos de Deus, dos planos de Deus também. Deus, ele é uma honra poder participar dos projetos do Senhor. Amém? Atos 11 diz assim, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Há um exemplo na nossa célula que a gente fala, a gente orienta lá, né? Fala, gente, não, temos a liberdade, né? Por que não? Já que uma célula é vida e tem que estar viva, quando passa necessidade, gente, quem puder, por favor, não vai deixar de comprar o pãozinho do dia seguinte, mas olha, traz um guardanapo, traz um copinho, traz um pratinho, traz um garfinho, glória a Deus, que já tem irmãos que você nem fala nada e assim já é habitual, né? De chegar e falar, tá aqui, não pediu, então em nome do Senhor, não espere o seu líder ter que pedir, entendeu? Então assim, se somos uma célula, somos uma igreja, ofertas voluntárias, eu estou dando um exemplo pequenininho, isso vale para toda a área da igreja, e ofertas voluntárias. Vida cristã não é sobre dar de si, mas dar de si e dar do seu, ou seja, não é dar somente quando sobrar, mas repartir mesmo quando faltar. Isso também é servir a Jesus através da igreja. Glória ao Senhor Jesus. A igreja não é uma lanchonete que você pode chegar e pedir o que você quer. Isso eu quero. Esse prato aqui também eu quero. Não, esse aqui não. Esse aqui é amargo demais. Esse aqui não é bom. Isso aqui é bom. Não é um self-service. Né? A igreja é a dieta do céu completa para a nossa vida. A igreja cristã não é assim. A igreja cristã sirva para depois ser servido. Plante, depois colha, lance teu pão sobre as águas, e depois de muito dia você terá ele de volta. Mas primeiro lance o teu pão, primeiro
sirva, para depois ser servido. Se não enterra o seu dom, esse seu dom serve para servir. Vamos viver e servir com alegria contagiante sempre. As pessoas precisam de você. E eu encerro com o versículo que Jesus foi o exemplo no ato de servir. Mateus 20, 28, que diz: quem disse foi o próprio Jesus: eu não vim para ser servido, mas para servir, e para dar a minha vida em resgate de muitos. Uma decisão para mudar a sua vida. Mas lembre-se, sirva antes de tudo. Deus abençoe.